Afinal, o que é homossexualidade? Em primeiro lugar, vamos pensar no contexto histórico. A prática da homossexualidade, ela sempre ocorreu. Então, algumas pessoas falam assim, não, mas não existe essa palavra na Bíblia, heterossexualidade, homossexualidade. É claro que não, ela foi inventada no final do século XIX, quando a psicologia, a psiquiatria a psicologia estava se tornando ciência e a psiquiatria cunhou o termo heterossexual, homossexual. Então, não é um termo bíblico essas palavras. No entanto, a prática da homossexualidade era designada com outros termos. Parece uma coisa meio óbvia, mas é importante ser dito. Então, haviam termos específicos do grego, do hebraico, que estão registrados no texto bíblico falando da prática da homossexualidade. Então, portanto, não é uma novidade, não é uma inovação do século XX. O que é novidade é a maneira como se interpreta a prática da homossexualidade. Isso certamente mudou lá da Bíblia para os nossos dias. Mas a Bíblia continua muito relevante com relação à maneira como ela trata a prática, uma vez que o fenômeno é basicamente o mesmo. O que acontece hoje é a maneira como isso se coloca, de novo, de maneira interpretativa dentro da vida da pessoa e da cultura. Eu vou tentar explicar isso melhor. Então vamos lá. O termo surge no final do século XIX e no início designava uma doença. A palavra heterossexualidade e homossexualidade designavam duas doenças, eram problemas. Portanto, a origem desses termos é uma origem técnica, médica, patológica. Você tinha um problema. Você pode perceber, né? O termo homossexualidade, heterossexualidade, meio científico, né? Meio frio, não é um termo muito popular. É homossexualidade, quer dizer, atração pelo mesmo sexo, né? Hétero, parece uma nomenclatura de laboratório, e ela era uma nomenclatura de laboratório. Então ela foi sendo positivada durante todo o século XX. Você tem um autor nos Estados Unidos, Alfred Kinsey, que foi muito importante para começar os estudos de sexualidade. Ele tornou mais popular os termos e ele identificou na cultura americana, na década de 50, identificou muitas práticas, que as práticas eram mais comuns do que as pessoas assumiam. Havia certos problemas na metodologia do Kinsey, mas ele foi importante para entrar na história do século XX com relação ao estudo da sexualidade. Então essas palavras se tornaram mais comuns, surgiram termos mais populares, como a palavra gay, que significa alegre, né, feliz. Veja que gay é um termo que tenta positivar ainda mais, né? Então sai daquela coisa homossexual e passa a ser uma coisa mais festiva, mais positiva, mais culturalmente popular. Durante toda a revolução sexual, o feminismo e a onda de luta por direitos civis americanos, o movimento homossexual, o LGBT, foi se articulando, se fortalecendo, até que ele chega na década de 80 e acontece o HIV, a AIDS. Ali é um grande baque na comunidade e ali, na década de 80, se fortalece ainda mais, porque cria-se um senso internacional de autocuidado, uma vez que a AIDS, em primeira instância, afetou muito mais as pessoas homossexuais, então eles meio que se ajudavam, cuidavam um dos outros. Foi uma tragédia, né? Encarada como uma tragédia, que ao invés de dispersar os movimentos, enfraquecer os movimentos, como algumas igrejas achavam na época, na verdade serviu como cola para fortalecer o movimento. Então, o termo homossexual, o termo gay, lésbica, são tentativas de descrição de um fenômeno complexo que vai além apenas da simples atração por pessoas do mesmo sexo. Embora essa seja a definição técnica, homossexual é uma pessoa que tem atração por pessoas do mesmo sexo. Durante todo o século XX, há uma articulação de uma história, de uma cultura, de uma comunidade ao redor dessa questão que foi muito importante no final do século passado. Voltando-se para a Bíblia, o que a Bíblia considera como homossexualidade, tá? A Bíblia não trabalha homossexualidade a partir da identidade do sujeito. Então, se você pudesse pensar, existem 4 grandes categorias, digamos assim. A primeira categoria é a identidade. Para as escrituras, alguém que tem atração pelo mesmo sexo deve se definir por essas atrações. Então, haveria na Bíblia uma ideia de existem pessoas essencialmente heterossexuais, pessoas essencialmente transexuais, pessoas essencialmente como identidade última homossexuais. Para as escrituras, não. Então, a Bíblia não enxerga a homossexualidade como base da sua identidade fundamental. Quem enxerga assim é o mundo de hoje, é o contemporâneo. Por isso que eu falei que a grande novidade era a maneira como essa coisa era interpretada. Então, no mundo contemporâneo, por causa da revolução afetiva, nós somos interpretados a partir dos nossos sentimentos, dos nossos afetos. Isso não está na escritura. Então não tem na Bíblia um versículo dizendo assim, não seja homossexual. Isso não faria sentido nenhum, tanto para o arcabouço da antropologia bíblica, de como a Bíblia vê o ser humano,
tanto para o leitor original. Se Moisés escrevesse não seja LGBT, ou não seja homossexual, não seja gay, ou qualquer outro termo hebraico, né, não seja tal coisa, não faria sentido, porque a Bíblia interpreta a homossexualidade como prática, que é a segunda categoria. Então você tem identidade, que é o atrelamento dos afetos ao senso de ser, que não é reconhecido nas escrituras. A prática, que sempre existiu, como eu já disse, essa sim é categorizada em Levítico capítulo 18 e Levítico capítulo 20, em 1 Coríntios capítulo 6, Romanos capítulo 1 e também em Timóteo, 1 Timóteo. Esses textos que todos nós conhecemos, eles citam termos que categorizavam a prática da homossexualidade, ou seja, a Bíblia enxerga como algo que eu faço, não algo que define quem eu sou. Isso aqui é muito, muito importante que você saiba diferenciar. Então, o texto de Moisés, de Levítico, é bastante esclarecedor, porque ele diz assim, não te deitarás com um homem como se fosse mulher. Se você parar para perceber, ele está literalmente descrevendo um ato, um comportamento. Portanto, é assim que as escrituras vão dar enfoque, né? Não praticar a homossexualidade. O terceiro elemento, além da identidade e da prática da homossexualidade, tem a atração homossexual, que é, digamos assim, é objeto de debate sobre como interpretar a atração pelo mesmo sexo. Eu vou falar disso na próxima aula, que é a continuação desta, tá? Então eu vou deixar a discussão sobre atração para a próxima aula. E por último, importante, é entender que a Bíblia e o mundo contemporâneo também tem um aspecto estético. Eu vou recapitular aqui, o aspecto identitário. O mundo considera que você é a sua sexualidade, é definido pelos seus afetos. O aspecto da prática, o mundo quer a aprovação moral e teológica da prática homossexual, e a Bíblia não fornece essa aprovação, porque a Bíblia sim dá um enfoque, enxerga a homossexualidade como uma prática humana que se origina na queda. E terceiro lugar, a questão dos afetos e atrações homossexuais, que nós vamos falar na aula que vem. E por último, a questão da estética. Então você, no mundo de hoje, olha para uma pessoa e dependendo de como ela se veste, como ela se mexe, como ela fala, você diz assim, pessoa homossexual, pessoas efeminadas, moças masculinizadas. Essas são categorias estéticas. Não necessariamente quem tem um aspecto efeminado possui ou convive com atrações homossexuais. E menos ainda, não necessariamente pratica a homossexualidade. Então, o aspecto estético, ele não é muito confiável para você determinar qual é o estilo de vida da pessoa, o que a pessoa pratica, vive ou sente. Porque você pode ter pessoas que não têm essa estética e têm a prática, não têm essa estética e convivem com a atração. Há um termo nas escrituras, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, que é: os efeminados não herdarão o reino. Todo mundo aqui já deve ter visto. Esse termo ele é mal interpretado como se ele fosse restritamente ligado à aparência das pessoas. E, na verdade, o texto está se referindo à prática da homossexualidade. No caso ali, a prática da homossexualidade passiva. O termo sodomita denotaria a prática ativa e o efeminado seria a prática passiva. E quando a gente olha de um outro jeito, tentando achar apenas uma categoria estética, né? Então, essa questão da roupa, do jeito de andar e tal, a gente acaba perdendo a essência do texto, que basicamente Paulo está fazendo eco a Levítico e considerando a prática da homossexualidade um pecado aos olhos de Deus. Essa é a maneira mais simples de entender. Claro que poderíamos fazer muitas considerações detalhadas sobre a exegese desse texto, não é o meu objetivo aqui, é apenas você ter a ideia global de que a Bíblia considera a homossexualidade como uma prática pecaminosa que se origina na queda e não na criação, e essa prática não é fundamento para a identidade das pessoas, tá? Assim a gente vai para a próxima aula para falar um pouco mais sobre a atração pelo mesmo sexo.